Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre as 7 leis universais de Hermes Trismegisto, porque assim para que a gente consiga realmente ser feliz e tudo mais, a gente precisa entender como é que o universo funciona. Einstein, por exemplo, dizia que ele queria conhecer como Deus pensa, queria conhecer a mente de Deus, e por ironia, sei lá, ele simplesmente acabou desencarnando sem acreditar, sem aceitar a física quântica, que é justamente o que mais explica como o universo funciona. E essas leis de Hermes Trismegisto, né, que é do livro Kybalion, eu vou deixar na descrição para que vocês, se vocês quiserem procurar, vale muito a pena ler esse livro. Bom, essas 7 leis universais, elas são física quântica pura, elas explicam exatamente como funciona o universo, ou seja, como funciona a mente de Deus. Então, o primeiro princípio, a primeira lei é a lei do mentalismo, que diz o seguinte: tudo é mental, o todo é mente, o universo é mental. Evoluir significa entender os planos da inteligência suprema. Aprender a controlar a mente é aprender a controlar a vida. A segunda lei é a lei da correspondência, que diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Essa lei da correspondência, ela é muito fácil de se entender quando a gente pensa assim num átomo, por exemplo. O átomo, ele é formado, por exemplo, o núcleo, né, de prótons e nêutrons, e ao redor deles nós temos os elétrons orbitando. E quando a gente olha uma noite estrelada no céu, o que a gente vê? Justamente pontos e espaços vazios. E o que mais tem no átomo são justamente os espaços vazios, porque o átomo, ele é onde está o núcleo. Para o elétron existe uma distância muito, muito grande. Então, o nosso corpo todo, o nosso corpo físico, nós podemos dizer que é um universo. É um universo que, inclusive no nosso corpo, nós temos bactérias do bem e tal, e para eles, para os nossos átomos, que tudo é consciência, isso aí é como se fosse o universo. E, na verdade, nós, no universo, nós estamos dentro de Deus, porque Deus é tudo que existe. Deus é o vácuo quântico. Deus é uma onda, é a única onda existente, infinita. E nós estamos dentro desta onda. Portanto, nós estamos dentro de Deus. Então, essa lei da correspondência explica exatamente isso. A terceira lei é da vibração. Nada está parado. Tudo se mexe. Tudo vibra. Na verdade, é assim, a gente sabe que tudo tem movimento, tudo é frequência, é vibração. Os nossos pensamentos são vibração, as nossas emoções são vibração. E o que tem uma frequência, uma vibração mais baixa, é justamente a matéria. E quando a matéria começa a ter uma frequência mais elevada, ela se transforma em energia, a gente diz que ela é energia. E quando ela começa a vibrar mais, uma frequência maior ainda, quando a energia começa a vibrar mais ainda, ela vai se transformar em luz. Tá? E assim por diante até nós chegarmos no vácuo quântico. No vídeo passado eu justamente falei disso. O vácuo quântico, por exemplo, ele vibra em torno de 15 trilhões por segundo, né? Ciclos por segundo. Enquanto que o nosso cérebro está mais ou menos vibrando em torno de uns 20 Hz, ou seja, 20 ciclos por segundo. Hertz quer dizer isso, ciclo por segundo. Então, vocês vejam a diferença. Então, quanto menos vibra, nós teremos a matéria. E quando a matéria começa a vibrar mais, nós teremos justamente energia. Com uma vibração maior, nós teremos a luz. E assim por diante até chegarmos no vácuo quântico. É aquela famosa equação do Einstein, que é E igual a mc ao quadrado, onde E é a energia, né? M é a massa e C
vem da palavra constante, que quer dizer a velocidade da luz, que é constante, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Bom, a quarta é a da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem o seu par de opostos. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então é aquela coisa assim, vamos pensar, por exemplo, no ódio. O ódio, ele pode ser transmutado, transformado em amor, porque eles são da mesma natureza. Essa polaridade aqui é a lei, vamos dizer assim, maior dos alquimistas, né, da Idade Média, que diziam que eles queriam transformar o chumbo em ouro. Na verdade, não era isso que eles queriam fazer, mas vocês têm que entender o seguinte: nós vivemos no planeta das trevas, e nesse planeta aqui, tudo é material, tudo tem que ser matéria. Então, se eles dissessem, olha, nós queremos transformar as pessoas em seres melhores, iluminados, nós queremos que o ser humano se ilumine, o que iria acontecer? No dia seguinte, todo mundo iria ser assassinado, né? Porque isso não podia, obviamente, transformar as pessoas em seres melhores. Mas, então, o que eles diziam? Nós queremos transformar o chumbo em ouro, porque isso é matéria. E matéria, o que acontece? Vai trazer mais dinheiro, e dinheiro, por sua vez, vai trazer poder. Então, isso podia. Então, por isso, os alquimistas diziam que eles queriam transformar o chumbo em ouro. Mas, na verdade, o que eles queriam era a transformação espiritual das pessoas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós podemos transformar o ódio em amor, porque eles são da mesma natureza. Mas nós não podemos, por exemplo, transformar a preguiça em amor, porque são coisas diferentes, são de naturezas diferentes. Então, por exemplo, a preguiça nós podemos transformar em força de trabalho, em vontade de trabalhar e tal, mas nunca em coisas, né, diferentes, tal. A quinta lei é a lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. Temos que manter o equilíbrio, ou seja, é aquela coisa, né, que os orientais sabem muito bem, que a nossa vida é como se fosse uma onda, né? Então, hoje você pode estar aqui em cima, amanhã você vai estar aqui embaixo, né? Então, quando você está aqui embaixo, você tem que ficar tranquilo, ficar calmo e entender que é só uma fase, que tudo passa, que amanhã você vai subir novamente, você estará lá em cima. É a lei de que você te ensina a gente que a gente sempre tem que manter um equilíbrio. É a mesma coisa que acontece, assim, por exemplo, nas bolsas de valores. Para quem investe, né? É aquela coisa assim, sabe que de repente uma ação ela sobe, daqui a pouco ela desce e tal. Você não pode se desesperar quando você está lá embaixo. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que manter essa paz e saber que daqui a pouco tudo vai mudar novamente, você está lá em cima. E quando também estiver lá em cima, você tem que saber manter esse equilíbrio. E é isso que a gente tem que fazer, inclusive, nas nossas emoções. A gente sempre tem que manter as nossas emoções equilibradas. Cuidar para não falar coisas que não se deve, esse tipo de coisa, né? Ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, não se irritar com facilidade, essas coisas todas. Bom, aí vem a sexta lei, que é a lei da causa e efeito, que diz o seguinte: toda causa tem um efeito e todo efeito tem sua causa. Não existe acaso. Ou seja, aquela história de, que coincidência, não sei o quê. Coincidência, dá para se dizer que é uma das poucas coisas que não existem no universo. Essa lei, eu considero uma das leis assim, mais importantes, porque é uma lei muito, inclusive, falada em religiões, principalmente dentro do espiritismo, que se fala muito dessa causa e efeito, porque tudo que a gente faz para o outro volta para a gente. É aquela velha história da lei da atração. Então não adianta você achar que você pode fazer tudo que você quiser. Pode, porque tem um livre-arbítrio. Só que tudo que a gente faz tem as suas consequências. Então a gente tem que ter responsabilidade para poder
para saber que a gente vai ter que arcar com estas consequências. A gente querendo ou não querendo, tanto faz. Tá? É assim que funciona. Né? Então, o que acontece? Bom, aí novamente eu vou falar da questão, porque esse canal é sobre os animais. Tudo que a gente faz para os animais também volta pra gente, porque a gente não adquire karma só com as pessoas, e sim com os animais também. Eles não têm karma, porque eles não têm livre-arbítrio, mas nós temos e nós adquirimos um karma com eles. Então, tudo que a gente está vivendo nesse momento, por exemplo, no mundo, né, e principalmente no nosso país, que nós estamos numa situação tão difícil, tão complicada, é chato dizer isso, mas a verdade é que nós somos culpados de tudo isso. Nós, de alguma forma, plantamos isso no passado. Né? Então, por exemplo, nós temos um karma coletivo muito grande. Existem, né, o karma coletivo e o individual. O individual, a gente ainda pode, é mais fácil da gente transmutar, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, se eu fiz, vamos supor que no passado eu fiz um monte de besteira, matei animais e coisa e tal. Nessa vida, eu posso me tornar uma protetora de animais, eu posso, enfim, resgatar animais abandonados, eu posso fazer um trabalho como esse que eu estou fazendo, né, de tentar conscientizar as pessoas da necessidade do amor aos animais. Agora, o karma coletivo, esse é muito mais complicado, porque nós estamos inseridos nele. Né? Por isso que, por exemplo, nós nascemos onde nascemos, nesse planeta, ou nascemos no Brasil, porque nós temos um karma com toda essa coletividade. E o karma brasileiro é bastante complicado por causa, inclusive, da escravidão do passado, né? Que foi no Brasil onde mais tempo durou essa escravidão. Então, a gente tem esse karma coletivo e tal. E com os animais nem se fala. Com os animais, o planeta inteiro tem karma, e sempre teve, e continua tendo, e continua alimentando esse karma, fazendo com que, infelizmente, né, ele não diminua, né, não seja transmutado até agora. Então, por exemplo, quando eu vejo as pessoas falando, por exemplo, do agronegócio, né, eu não gosto muito de falar nisso, né, mas vou falar hoje, mesmo não gostando, porque assim, ó, eu particularmente sou contra e sou a favor do agronegócio. Eu acho maravilhoso, tem gente que diz assim, o Brasil é o celeiro do mundo, será o celeiro do mundo. Isso é bom se o Brasil se tornasse o celeiro do mundo, por exemplo, em matéria de, sei lá, de frutas, de verduras, de coisas desse tipo de alimentos, entende? Isso seria maravilhoso. Agora, quando ele se torna o celeiro do mundo através da pecuária, isso é muito triste. E isso não vai trazer coisas boas para o Brasil, com certeza, justamente por causa dessa lei da causa e efeito, do karma e tudo mais. Cada vez nós estamos adquirindo mais karma. Então, é por isso que nós estamos, em parte, também nessa situação difícil que a gente está vivendo. Então, para vocês terem uma ideia, eu já ouvi falar que, por exemplo, eles exportam animais tipo bois, vacas, para outros países, animais vivos que chegam lá em péssimo estado e tal, todo o sofrimento da viagem e tudo mais, para chegar lá depois e serem assassinados. Uma vez eu conheci uma pessoa, um casal, que eles me disseram que eles moravam perto de um matadouro. Então eles viam de noite, de madrugada, caminhões chegando com esses bichinhos, boizinhos, vaquinhas, enfim, que estavam ali uns sobre os outros, se pisoteando, se machucando, porque não tinha nem espaço para eles ficarem, entende? Eles não davam nem água, comida, nada para esses animais, porque afinal de contas eles iam ser mortos logo em seguida, né? Então, na verdade, a maneira como esses animais são tratados é de uma imbecilidade tão grande, humana, e as pessoas acham que isso não vai trazer consequências. Isso já está trazendo consequências horríveis para todas as pessoas, para o nosso planeta, para o nosso país, enfim. Então, é por isso
que eu fico fazendo esse trabalho aqui para tentar conscientizar as pessoas. E eu acho assim que a única maneira de conscientizar as pessoas é fazer com que as pessoas entendam como é que o mundo funciona e que elas se tornem mais felizes. Porque uma pessoa feliz nunca vai conseguir fazer isso com um animalzinho. Então, essas pessoas todas que trabalham fazendo esse tipo de coisa, que eles chamam de trabalho, eu nem chamo isso de trabalho, essas pessoas com certeza devem ser pessoas muito infelizes e que irão ter que arcar com as consequências desse seu lindo trabalho. E eu não consigo falar sobre isso, que eu me emociono, porque eu parece que cada dia eu gosto mais dos animais. E o meu amor é tão grande por eles que quando eu penso nisso, eu sofro pra caramba. Então, quando eu fico ouvindo essas coisas de que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, isso me causa uma estranheza muito grande, uma sensação muito ruim. Sétimo, a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem um princípio masculino e um princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. É aquilo que vocês já devem ter visto, né? Daquela figura do yin e do yang, né? Ou seja, todo homem é yang, né? Mas ele tem um lado yin, que é o lado feminino. Assim como toda mulher que é yin, ela é feminina, mas ela tem um lado yang, masculino. E isso é extremamente importante. Porque, por exemplo, no caso de um homem, é esse lado yin dele, esse lado feminino, que vai fazer com que este homem, por exemplo, seja um bom pai, tenha amor pelos seus filhos, né, brinque com seus filhos, que seja até, por exemplo, pessoas que amam os animais, que trabalham resgates de animais. Por exemplo, tem um site que eu gosto muito da Espanha, que se chama Let's Adopt. Vou deixar na descrição, caso vocês queiram seguir. É muito lindo esse canal. Tá? São dois irmãos, que são espanhóis, e eles fazem resgates de animais. E é tão lindo o amor deles por esses animais, tal. E aqui no Brasil, nós também temos várias pessoas, como eu acho que é o Felipe Beccari, eu não tenho certeza, mas eu vou deixar, né? Depois eu vou pesquisar e vou deixar para vocês seguirem. São homens que trabalham com resgate de animais. Claro que existem mulheres também, mas eu estou falando agora aqui do lado yang. Então, esses homens, eles têm um lado yin muito poderoso, porque é o lado yin que traz para eles esse amor, essa docilidade. No mesmo caso das mulheres, se uma mulher ela não tiver um lado um pouquinho yang, o que ela vai fazer? Ela vai se tornar uma pessoa idiota, babaca, que não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer. É justamente o lado yang da mulher que faz ela trabalhar, ela se tornar mais decidida. Então eu queria falar um pouquinho assim, por exemplo, das crianças. Uma criança, desde que ela nasce até os 7 anos de idade, tanto faz se é menino ou menina, ela está muito ligada à mãe. Então ela sente tudo que a mãe sente. É que nem os bichinhos nossos de estimação, que sentem o que o dono sente. Então, por exemplo, quando nós estamos mal, o nosso bichinho muitas vezes fica doente, porque ele sente aquela coisa toda. As crianças, elas estão ligadas à mãe da mesma forma. Então, se a mãe não está bem, muitas vezes essa criança pode ter algum tipo de transtorno ou doença, enfim, uma série de problemas de comportamento e tal, porque elas estão ligadas à mãe. Dos 7 anos e meio até os 14 anos, tá? Isso é psicologia, tá? Dos 7 anos e meio até os 14 anos, essa criança está ligada ao pai. Dos 15 anos é que uma criança começa a ter realmente a sua personalidade. Então, por isso, essa coisa que estão querendo fazer no nosso país de simplesmente de transformar crianças, querer que crianças estudem sexo e mudem de sexo, isso é de uma crueldade e de uma imbecilidade tão grande que eu não sei nem o que dizer, porque essa criança, ela não tem
condições de decidir nada com relação à sua sexualidade, com relação a nada. Então, só a partir daí, depois dos 15 anos e tal, se ela... Aí é outra história, né? Quando ela estiver adulta, ela vai seguir o caminho dela. Agora, você querer essa ideologia de gênero babaca que existe hoje em dia, que estão querendo botar a goela abaixo da gente, isso é simplesmente um absurdo total. Mas a verdade é que, volto a dizer novamente, todos nós somos culpados de tudo isso que está acontecendo, porque nós deixamos isso acontecer, né? Eu, por exemplo, no passado fui professora, e eu vou dizer para vocês assim, ó, que muitas vezes a gente tinha que lidar com alunos terríveis, né? Eu nunca dei aula para primeiro grau, a não ser uma vez que eu dei aula de matemática para a 8ª série, mas foi assim um caso emergencial, eu só dava aula para segundo grau. Para segundo grau quer dizer que hoje em dia que é ensino médio, né? Então assim, ó, mas quando os alunos, eles, enfim, tinham um comportamento difícil, e se você tentasse falar com os pais deles, nossa, era incomodação na certa. Então, as pessoas, os pais já chegavam prepotentes, arrogantes, eu pago esse colégio caro, aquela coisa toda, porque eu tenho que trabalhar, não podem ficar me enchendo o saco e tal. Pois o resultado hoje em dia tá aí, né? O nosso ensino é o pior do mundo, talvez, né? Eu, inclusive, parei de dar aula há muitos anos, porque a incomodação era tamanha, que eu disse, olha, se depender de mim, sabe, todo mundo vai ser burrinho, porque eu cansei, não quero mais dar aula de tanto que eu chegava a me incomodar. Então, é aquela coisa assim, ó, as pessoas têm que pensar, se você não tem condições de educar o teu filho, de ficar mais tempo com ele, de cuidar de tudo isso, então não tenha filhos, me perdoe, mas não tenha. Porque se você tem filhos, você tem que entender que você sim tem que ser presente, tem que ver o que o teu filho está estudando no colégio. Por quê? Porque senão nós vamos chegar onde nós chegamos. E agora? O que nós vamos fazer? Essa situação toda vai continuar? Pois vai ter que mudar. E, obviamente, como é que eu vou te dizer, que o comportamento dos pais vai ter que mudar diante de tudo isso. Os pais vão ter que começar a se preocupar com os filhos, de irem ao colégio e verem o que os filhos deles estão estudando. Enfim, gente, eu me estendi, já falei demais, mas é isso. Essas são as 7 leis do Hermes Trismegistus, tá? As leis universais. E elas, se vocês seguirem essas leis, todos nós vamos realmente conseguir melhorar esse mundo, ter um planeta decente, e vamos, quem sabe, começar a ser felizes, porque tudo que acontece nesse mundo, no nosso planeta, no nosso país, é fruto da nossa infelicidade. Toda essa coisa, essas ideologias de gênero, toda essa bobagem que tem aí, toda essa maldade com os animais, a destruição da natureza, tudo só reflete o que nós temos no nosso íntimo, que é muita infelicidade, muita tristeza, muita ignorância. Então, o único jeito de reverter isso é a gente se conscientizar de tudo isso e começar a aprender como o universo funciona. É começar a entender as leis do universo e começar a entender a Deus. Como dizia o Einstein, nós temos que começar a entender e nos preocuparmos em como Deus pensa e nos unirmos a Deus, porque esse é o único caminho para a nossa felicidade. É aquela velha história, né, que está na Bíblia, que diz assim: procurai primeiro o reino dos céus, e todo o resto vos será acrescentado. É isso, gente. Fiquem com Deus. E namastê.